Fala galera, tranquilo? Mesc Esportes na área. Chegando com o nono vídeo da série Copa do Mundo do Catar. Hoje a gente vai falar da segunda rodada, os jogos do grupo A e B, de uma maneira um pouco mais aprofundada. Antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu vou falar um pouquinho do Brasil. Que jogo que o Brasil fez, hein, galera? Teve um primeiro tempo um pouco difícil, mas conseguiu controlar bem o jogo. A seleção da Sérvia não conseguiu levar perigo. O Brasil, eu acho que entrou no jogo depois que resolveu colocar a bola no chão. Antes estava tentando muito cruzamentos, e a seleção da Sérvia é de alta estatura, então estava sempre sendo bloqueado. Quando o Brasil conseguiu colocar a bola no chão, criou aí, a gente pode dizer que 3 chances, 2 com Vinícius e uma com Rafinha, onde ele ficou mais fraco. O Brasil no segundo tempo voltou da mesma forma que terminou o primeiro, com a bola no chão, tentando encontrar meios de passar pela defesa da Sérvia com passes rápidos. Numa jogada do Neymar, o Vinícius Júnior conseguiu bater, o goleiro fez grande defesa e o Richarlison, bem colocado, conseguiu escorar para o gol. Depois, num passe mágico do Vinícius Júnior, o Richarlison fez aquele golaço, né? Um gol de muita dificuldade. Ele já tem que dominar, ajeitando para chutar, um golaço. Ainda bem que o Tite fez essa escolha para começar com o Vinícius Júnior na partida, ele foi muito bem. Para mim, os 3 melhores jogadores da seleção foram o Vinícius, o Richarlison e o Casemiro. O Casemiro muito bem na marcação, tirando todo o espaço da Sérvia. A Sérvia não conseguiu jogar no segundo tempo. Poderia ter sido muito mais de 2-0, né? Pelo segundo tempo. O Brasil criou muito no segundo tempo. Teve 2 bolas na trave, chute para fora do Neymar. Então o Brasil estreia muito bem, já colocando medo nos demais adversários. Agora eu vou falar da partida de Catar e Senegal. O Catar, de olho na Copa do Mundo, ele encerrou o campeonato nacional mais cedo para tentar conseguir um melhor entrosamento pensando na Copa do Mundo. O time ele joga num 3-5-2 ou num 6 ou num 5-3-2. Quando ele joga com a posse de bola, ele joga no 3-5-2 com os 2 alas apoiando, e para defender sem a bola, eles jogam no 5-3-2 com os 2 alas fazendo uma linha de 5 com os 3 defensores. O Catar, entretanto, é um peso morto nesse grupo. O seu desempenho contra o Equador foi muito fraco, parecia assim o time mais amador mesmo. Então eu não acho que tenha força para bater de frente com o Senegal. Agora passando para o Senegal. O Senegal tradicionalmente ele joga num 4-3-3 ofensivo, um sistema que foi frequentemente utilizado na Copa da África, na Copa Africana, desculpe, e que também foi predominante utilizado nas eliminatórias da Copa Africana. Senegal é uma seleção muito organizada, tem um sistema defensivo muito sólido com o Koulibaly. Ela cede pouco espaço para os adversários, ela não joga num ritmo alto, naquela correria, e por muitas vezes ela vai esperar o adversário em seu campo, ela não vai fazer pressão alta. Mas como esse jogo é um jogo que o Senegal precisa de saldo de gols, porque a classificação nesse grupo entre Senegal e Equador vai ser decidida pelo saldo de gols. Então eles provavelmente vão entrar muito em cima e tentando fazer o máximo de gols possível para buscar a classificação, já que o Equador venceu de 2-0 só do Catar. O trio de meio de campo geralmente é formado ali pelo Gueye, Kouyate e Mendy. E sem a estrela do time Mané, quem assumiu o lado esquerdo ofensivo da equipe foi o Sarr. Pelo lado direito a gente tem o Diatá e centralizado o Dia. Para mim o palpite desse jogo é 3-0.
Vou falar agora do confronto de Holanda e Equador. O Van Gaal ele assumiu a seleção no ciclo final, utilizando um 4-3-3 e fez alteração para um 3-5-2. E para a Holanda foi uma fórmula de sucesso. Foi assim que ela conseguiu a qualificação. O ponto fraco dessa seleção é no gol. Nenhum dos goleiros passa confiança. Em um primeiro momento achava que usaria o Silas, o goleiro de mais experiência, jogou Copa do Mundo, mas nesse primeiro jogo quem foi escolhido foi o Noppert. O sistema defensivo da Holanda para mim é o setor mais forte da equipe, jogando com uma linha de 3 zagueiros, com o Van Dijk centralizado. A gente tem também o De Ligt pela direita e o Ake pela esquerda. Sua titularidade ela vem porque é um jogador canhoto. O Van Gaal acha necessário ter um jogador canhoto pelo lado esquerdo no sistema defensivo, por isso que o De Vrij ele é reserva. Falando dos alas da seleção pelo lado esquerdo, a gente tem o Blind, que tem um perfil mais defensivo, e o Dumfries com um perfil mais ofensivo. A Holanda ataca mais pelo lado direito. O meio de campo perdeu qualidade, né? Que o Wijnaldum teve uma lesão grave. Isso fez com que a Holanda perdesse um pouco de qualidade no meio de campo. As outras opções são um pouco limitadas. O jogador de mais qualidade hoje tem apenas o De Jong. Geralmente a Holanda joga com o De Jong e o Koopmeiners na volância. Nesse jogo ele optou pelo Berghuis, porque o Berghuis pode jogar tanto como volante como o meio ofensivo, e o Van Gaal procurou ter uma qualidade melhor na saída de bola. E usou o Gakpo encostando na dupla de ataque, geralmente é o Depay e o Bergwijn. Falando agora do Equador, o técnico do Equador, Gustavo Alfaro, ele vem fazendo um trabalho legal na seleção do Equador. Ele assumiu em 2020. Um dos principais motivos para a evolução da seleção do Equador é o time do Independiente del Valle, que vem sendo muito importante na formação de jovens que cada vez mais vão saindo mais cedo, às vezes até sem passar pelo profissional do clube. Não seria uma surpresa o Equador passar de fase, pelo trabalho que vem sendo realizado. A seleção do Equador sem bola é uma seleção bastante agressiva, faz muita pressão alta. Eles estão sempre tentando beliscar, deixar o adversário desconfortável o tempo todo no jogo. O Equador ele geralmente joga num 4-3-3. Na estreia ele utilizou um 4-4-2. Havia uma dúvida no gol, já que os goleiros não passam muita confiança também, assim como a Holanda. No primeiro jogo o escolhido foi o Galins. A dupla de zaga é formada pelo Icampié, que foi um dos que saiu cedo do Equador e foi para o Bayer Leverkusen. E ele é um talento jovem. E também o Torres. Nas laterais temos o Estupiñán, que fez uma grande temporada no Villarreal e se transferiu para o Brighton. E o Preciado, que foi escolhido no primeiro jogo que substituiu o Castilho. Foi aquele jogador que teve a polêmica, onde ele entrou com recurso para tentar eliminar o Equador. No meio campo a gente tem o Ibarra aberto pela esquerda, centralizado Caicedo e Mendes, e pela direita o Plata. No ataque temos o Estrada pelo lado esquerdo e o artilheiro Ené Valencia, que marcou 2 gols na estreia, pela direita. Meu palpite para esse jogo, acho que vai ser um jogo mais apertado. Eu não acho que a Holanda vai ter muita facilidade. O Equador ele deve entrar de uma forma mais conservadora, porque ele precisa do saldo de gols, então ele não pode perder por um resultado muito elevado. Então provavelmente para mim esse jogo deve terminar 1-0 para a Holanda, 2-1, talvez um empate.
Agora, passando para os confrontos do grupo B, País de Gales versus Irã. A começar pelo País de Gales. Gales não tem uma seleção muito forte, ela conta geralmente com jogadores que atuam na segunda divisão do campeonato inglês. É uma seleção que consegue ser competitiva por jogar coletivamente, mas ela é muito dependente do Bale. Entra num grupo equilibrado e vai depender de saldo de gols também, assim como o outro grupo, para se classificar. Gales atua geralmente num 3-4-3 ou 3-5-2. Geralmente tem essa variação para atacar e defender. Acredito que nessa partida contra o Irã, precisando de gols para ter um bom saldo, ela atue no 3-4-3, que é um sistema bem ofensivo. O goleiro da equipe é o Hennessy. A zaga do País de Gales é formada pelo Ben Davies, que é muito importante na saída de bola, né? É um dos jogadores importantes do Tottenham. Aí a gente tem também o Rondon, centralizado, e o Meffan pelo lado direito. Nas alas a gente tem o Williams pelo lado esquerdo e o Hobbits pelo direito. Eles são muito importantes para ditar a pressão dessa seleção. No meio temos o Impado, que joga também como zagueiro pelo lado direito, mas ele vem atuando como volante na seleção, volante central. No seu lado direito temos o Hansen, que é outro jogador conhecido e que tem até que um bom nível técnico. A gente tem no lado esquerdo o Wilson. E no ataque temos o veloz e habilidoso James pela esquerda e o fora de série Bale pela direita. Se resolverem começar jogando em um 3-4-3, provavelmente teremos James aberto na ponta esquerda, o Bale aberto na ponta direita e o Moore centralizado. Eu acho que é o que mais faz sentido porque eles precisam de saldo. Agora passando para a seleção do Irã. O Irã geralmente ele joga no 5-4-1. Ele tem como técnico Carlos Queiroz, português, e voltou a treinar a seleção no seu final de ciclo. Sua primeira passagem ela durou cerca de 9 anos. Ele sempre teve uma consistência defensiva, só que não demonstrou isso no jogo contra a Inglaterra, né? 6-2 foi um placar muito elástico. O sistema defensivo do Irã foi ridículo contra a Inglaterra. Cometeu muitos erros amadores e caiu na armadilha da Inglaterra. Talvez faça uma partida melhor contra o País de Gales, por Gales ser uma seleção mais fraca que a Inglaterra. Provavelmente o Irã vai para o jogo com a mesma equipe do último jogo e seu principal jogador é o Taremi, que marcou os 2 gols na goleada sofrida contra a Inglaterra. Meu palpite é que Gales vai para cima desde o início do jogo, porque depende do saldo de gols. E acredito talvez uma vitória de 2-0, 3-0 para Gales. Mas às vezes pode até ter uma zebra, né? Agora eu vou falar do confronto Inglaterra e Estados Unidos, começando pela Inglaterra. Geralmente a Inglaterra ela joga num 3-4-3. Na partida contra o Irã, ela usou um 4-5-1. Não é uma seleção, eu não acho uma seleção confiável, apesar de ter jogadores jovens de muita qualidade. Mas como time, acho que chega em um nível abaixo que poderia estar. Eu acho que pelos nomes que tem, a Inglaterra deveria ter resultados melhores. Por isso eu acho que não é uma favorita para a Copa. Como a gente viu contra o Irã, contra times inferiores, a Inglaterra costuma se impor. Ela pegou um grupo relativamente fraco e provavelmente terá resultados bem positivos, deixando uma falsa impressão de força e favoritismo. O teste para essa seleção vai começar nas oitavas de final. Eu não acredito que o Southgate fará alterações para esse jogo e provavelmente ele vai para o campo com a mesma escalação. Pickford no gol,
Sistema defensivo formado ali pelo Shaw, Maguire, Stones e o Trippier na outra lateral. No meio a gente tem na volância o Rice e o Bellingham. E a linha ofensiva com o Saka pela direita, Mount centralizado, o Sterling pela esquerda. E no ataque o goleador Harry Kane. Agora passando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele chega com muita desconfiança na Copa, não foi bem nas eliminatórias, mas em um grupo que é bem equilibrado, ele disputa a segunda vaga com o País de Gales. Os Estados Unidos tenta fazer um jogo, a gente diz hoje em dia, no estilo tic-tac, com muita toque de bola e tal, mas não tem qualidade necessária para jogar dessa forma. Os Estados Unidos eles devem repetir a escalação contra Gales. Os 11 prováveis são o goleiro Turner, uma linha de zaga formada pelo lateral Dest, zagueiros Zimmerman e Ream, e o lateral esquerdo Robinson. Eles jogam com uma linha de 3 meias, com McKinney na direita, Adams centralizado, e o Musa, que é um bom jogador pela esquerda. A linha ofensiva vem com o craque Pulisic pela esquerda, o Sargent centralizado e o Timothy Weah pela direita. O Timothy ele é filho da lenda George Weah, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 95, quando jogava pelo Milan. Meu palpite para esse jogo, não acho que a Inglaterra terá um placar tão elástico como aconteceu contra o Irã, mas é bem provável que saia com a vitória contra os Estados Unidos, que não vem em uma boa fase. Eu não acho que os Estados Unidos vai complicar esse jogo, então eu coloco aí uns 2-0, 3-1 para a Inglaterra. Galera, vai chegando o final esse vídeo. Eu agradeço pela audiência. Curta, compartilhe e se inscreva. Tamo junto, aquele abraço.